Queridos, abram suas Bíblias, por favor. Como eu gosto de ler sempre um texto no Velho Testamento e ler também no Novo Testamento, vamos começar do começo. Gênesis, capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Agora, vá por favor para Marcos, Novo Testamento, capítulo 8, verso 34 até o 36. Ou até o 37 é melhor ainda. Amém? Amém. E chamando Jesus a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Vá, por favor, para Lucas, capítulo 12, verso 13. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de herança entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos? E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali recolherei toda a minha produção, todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Aproveita, come, bebe, descansa. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado será para quem? Amém. Irmãos, nós lemos esses três textos, Gênesis, Marcos e Lucas, e há uma palavra comum nos três textos, a palavra alma. Algumas pessoas interpretam a alma como uma parte do ser humano, corpo, alma e espírito. Isso é uma doutrina na teologia chamada de tricotomia. Há uma outra parte que diz: não, espírito e alma são uma coisa só, é a parte espiritual. Existe a dicotomia, o corpo e a alma. Mas o que nós lemos no Gênesis é que quando Deus sopra no pó da terra, o homem passa a ser alma vivente. Então, essa divisão tricotômica ou dicotômica é irrelevante. A grande verdade é que o ser que se reconhece, o ser que se percebe existente e que tem a vontade a partir da consciência da existência de continuar existindo, é a alma. E a palavra alma, ela tem uma tradução no português que é psique, que na verdade vem do grego. Nós aportuguesamos e no nosso português, psique, que é uma palavra grega de origem, mas aportuguesada, representa então a alma, o ser verdadeiro, a essência, o ser que se reconhece, que se distingue de todos os outros seres, que se percebe único. Ainda que você encontre dois gêmeos univitelinos, eles são almas diferentes, eles se reconhecem individualmente, se percebem diferentes, se percebem com uma certa autonomia, com uma individualidade. O que eu sou, na verdade, é alma. Eu não tenho uma alma.
Você não tem uma alma, você não divide a sua percepção de existência com corpo, alma e espírito. O homem é alma, Deus sopra nos narizes, nas narinas do homem e ele passa a ser alma. A alma contempla como propriedade em si por um tempo o corpo. A alma, ela é um invólucro sutil que toma o corpo para si e que usa o corpo para se perceber quando entra em contato com tudo que foi criado. Então eu me percebo no contato que tenho com o ar, com o vento que passa pela minha pele, que traz o cheiro, eu sinto. Eu percebo o som, o gosto, e através do que o corpo então me oferece, eu começo a me perceber como um ser existente e começo a fazer diferença entre coisas que me agradam e coisas que me desagradam. E eu consigo então encontrar dois conjuntos, e através do entendimento do que eu chamo de bom e mal, agradável, desagradável, gostoso, ruim, eu vou me posicionando e fazendo escolhas, e muito mais do que escolhas, eu vou criando um depósito de memórias, e esse depósito de memórias vai me construindo, como se cada um de nós, como se eu e você, cada um de nós fôssemos um grande quebra-cabeça com milhares de peças, e cada experiência sensorial é uma pecinha que a gente coloca e de repente a gente vai olhando e vai se reconhecendo. E é tão interessante que em algumas experiências, algumas pessoas descobrem a respeito de si coisas grandiosas, algumas que elas gostam e outras que elas não gostam. Por exemplo, há um relato durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, salvo engano meu, Itália, uma casa numa vila que foi bombardeada e uma coluna de madeira caiu sobre uma criança. Então o pai daquela criança corre e ele pega aquela madeira que era humanamente impossível levantar e ele tira forças de onde ele não sabia, ele levanta aquilo e joga fora. Ele não sabia que ele tinha aquela força. A medicina vai explicar que houve uma descarga de adrenalina, que houve outras substâncias e que ele ganhou uma força sobrenatural e que depois ele pagou um preço, porque a coluna, os músculos sofreram muito depois, mas naquele momento ele descobriu em si uma razão e um superpoder. E ele diz que coisa maravilhosa. Um outro, que também estava sob ataque, ficou com os cabelos brancos de uma hora para outra. Ele tinha cabelos escuros e depois do ataque os cabelos estavam brancos. Ele não sabia como é que ele poderia operar aquilo, mas aconteceu. Dr. Ivo Pitangui, na sua biografia, conta que morava na Avenida João Pinheiro, né, ali perto da Praça da Liberdade, num casarão antigo, quando ele era pequenininho. Dr. Ivo já é falecido. E ele vai brincar aos 4 anos, 5 anos de idade, no porão da sua casa, e sai de lá e diz para a mãe dele, que estava na cozinha com os afazeres, diz: mãe, olha os bichinhos que eu tenho. E a mãe dele olha, e ele tinha vários escorpiões andando na mãozinha. E a mãe dele diz: que gracinha, agora deixa os bichinhos ir, vira a mãozinha, vira. E aí ele virou a mão, os escorpiões caíram, ela pegou a vassoura, varreu aquilo e desmaiou. Pum. Ela achou forças para conversar com calma. Ela achou forças para esperar que ele jogasse os bichinhos fora, os aracnídeos. Ela achou força para enxotar aquilo para fora de casa, e quando o perigo tinha passado, ela se permitiu voltar à sua humanidade e ela desmaia. Uf. Nós descobrimos coisas maravilhosas em nós, mas há aqueles que também, num ataque de fúria, dizem coisas das quais vão se arrepender, vai se arrepender. Existem pessoas que vão se arrepender do que vão fazer no momento de raiva, pegam o pescoço de alguém e batem na cabeça da pessoa com alguma coisa. Salmo 137, o escritor do Salmo está fora de si, mas está escrito na Bíblia, porque ele diz: quem pegar a cabeça dos filhos dos babilônicos e bater com eles na pedra e até matá-los, seja abençoado. Claro que Deus não vai abençoar isso. Mas nós não nos conhecemos e de repente nessas experiências
Nós vamos descobrindo pedacinhos desse quebra-cabeça e a gente olha e algumas vezes a gente gosta do que a gente vê na gente. Outras a gente fica apavorado com o que a gente vê na gente. Mas o fato é que eu vou me constituindo, eu vou me reconhecendo através das experiências que a minha alma descobre através do corpo que entra em contato com tudo que está criado. Então eu sou alma vivente. Mas algumas dessas experiências nos marcam. E nós gostamos tanto que nós queremos repetir. E nos viciamos. E nós queremos voltar a elas e vivê-las de novo. E compulsivamente, nós começamos a repetir as experiências. Damos lugar à raiva. Tem gente que acorda com raiva. Tem gente que anda com raiva. Tem gente que dorme com raiva. Tem gente que vive a vida com raiva. Tem gente que ama desesperadamente, que se apaixona o tempo inteiro, não consegue levar um relacionamento para frente, porque ele se viciou na adrenalina dos começos. É uma amante maravilhosa, é um amante maravilhoso, mas só no começo. Quando o relacionamento fica sério, aquilo desanda. Um noivado, 2 noivados, 3 noivados, 1 casamento, 2 casamentos, 3 casamentos, 4 casamentos, porque está viciado só na adrenalina do começo, não consegue viver em fidelidade, porque está apaixonado pela sensação que tem naquelas relações, não consegue se desprender. Sabe uma das coisas mais viciantes? Açúcar. Ah, meu Deus. Açúcar vicia mais do que cocaína. Uma torta de chocolate, meio amargo, com merengue. Ah, o Dudu tá assim. Um sorvete num dia de calor. Meu Deus, como que a gente termina de almoçar e você diz aquela paçoquinha, eu preciso, nem que seja um café açucarado. Tem gente que vai dizer, não, eu não gosto de açúcar, mas adoro uma outra coisa. Tem gente que não larga o cigarro. Enfim, nós nos viciamos nas sensações. Sabe uma outra coisa que vicia mais do que açúcar? Dinheiro. Ah, a irmã já disse, é verdade, é verdade. Como nós gostamos de dinheiro? Porque com dinheiro eu posso repetir as sensações, com dinheiro eu posso passear, eu posso comer, eu posso namorar, eu posso fazer de tudo. O dinheiro, ele traz de novo a experiência na qual eu estou viciado. E a gente quer dinheiro, dinheiro e dinheiro. E quanto mais tenho, mais quero. E quanto mais quero, mais me desespero, porque eu quero mais e mais. E é como um poço sem fundo. A gente nunca está satisfeito. A alma está adoecida. E essa doença se chama pecado. O pecado é aquilo que nos aprisiona. O pecado é aquilo que nos consome. O pecado é aquilo que se torna a razão da nossa existência, mas que não nos satisfaz. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E isso não acaba. Isso é o pecado. Jesus vai dizer para nós em Marcos 8,36, se você não se lembra, volta os olhos aí ao Marcos 8,36. Ele diz assim, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí a interpretação não me ajuda. O texto não me ajuda se eu for interpretar a partir disso. Que adianta o homem perder a sua alma? Parece que ela é parte de mim, então eu não sou a alma. Vai de encontro à colocação do Gênesis. Que adianta o homem perder a sua alma? Que adianta o homem perder a sua caixinha? Não, não é isso. A tradução não nos ajudou. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder enquanto alma? Ah, ganha outro sentido. Você já esteve perdido? Eu já, 2 vezes. Quando eu era bem pequeno, não sei quantos anos exatamente, talvez uns 8 anos, meu pai fabricava alguns tanques de petróleo, esses que quando a gente vai ali para a região de Betim, você passa, tem a refinaria Gabriel Passos, aqueles grandes tanques redondos, alguns meu pai trabalhou neles, e ele era encarregado de uma turma que fazia um daqueles tanques, mas
não sei por que cargas d'água, ele nos levou, a mim e 2 irmãos, para conhecermos a obra, passar o dia com ele lá. Mas ele estava muito envolvido com o trabalho, então ele disse: vocês fiquem por aqui. Irmãos, dizer para um menino de 7, 8 anos, fique por aqui, deixe ele ali sozinho, é ser muito inocente na melhor das hipóteses, e muito negligente na pior. É claro que eu não fiquei ali mais do que uns 20 minutos. Depois de 20 minutos, aquele lugar já estava completamente explorado, já era conhecido. E eu vi alguma coisa lá longe que parecia interessantíssimo, mas tinha um brejo no caminho. Você sabe o que é um brejo? Brejo é um pantanal, brejo é um lugar de barro, de água. E sabe qual é a planta que mais nasce nos grandes brejos? Taboa. A taboa é uma espécie de capim bem comprido, que tem um talo comprido e que dá uma flor que parece uma camurça comprida, bem alta. Bom, eu não avaliei direitinho, né, que eu tinha que entrar no brejo, era um vale, era longe, para eu chegar lá na frente. Eu só achei que dava para entrar e chegar lá. É óbvio que eu me perdi. Em algum momento eu estava atolado, só pisava, bloft, bloft. Olhava e só via pé de taboa. Eu não sabia de onde eu tinha vindo e eu não sabia para onde eu estava indo. E eu tentei, e depois de alguns momentos tentando, veio uma sensação horrível de estar perdido. E eu fiz aquilo que a natureza deu a toda criança quando ela está apavorada. Eu chorei. Não adiantou nada. Aí eu chorei alto. E alguém, graças a Deus, ouviu. E saiu atrás do choro. E me achou. Tanto que eu estou aqui. Né? Se não tivesse achado, provavelmente eu não estaria aqui. Mas quando eu me converti, né? Igreja do Nazareno, não sei se ainda é o pastor Romerson Canguçu, que é o pastor lá, era até uns dias atrás, não sei se ainda é, mas naquela ocasião era o pastor Luciano, meu primeiro pastor. Eu recém-convertido, acampamento em Piedade de Paraupeba. Piedade de Paraupeba é um lugar que eu conheço bastante hoje, que eu pedalo muito naquela região, eu gosto muito daquela região. Mas naquela ocasião eu não conhecia nada, era tudo estrada de terra. Descemos 5 quilômetros de estrada de terra, muita curva ainda é. Hoje tem uma subida lá que o pessoal chama no meio ciclístico de Curaides, mas era terra. O ônibus parou na cidade, não sei para quê, eu desci junto com um irmão, que já era amigo, né, uma pessoa da igreja, que disse que conhecia tudo. E eu fui com ele. Entramos numa padariazinha, num boteco para comer alguma coisa e o ônibus foi embora. Eu falei com ele: o ônibus está indo embora, vamos pegar. Ele falou: deixa comigo, conheço tudo aqui, já já a gente chega lá, pode ficar aqui, pode tomar o leitinho da roça, pode comer aí. Aí eu fiquei, irmãos. Saímos de lá, andamos um pouquinho, tinha uma bifurcação. Direita ou esquerda? Eu olhei para ele e ele estava assim. Falei: ferrou. Ele não sabe. Eu falei: e aí, Anderson? Ele falou: direita. Eu falei: então vamos. Caminho que hoje eu sei que vai dar em Casa Branca. Tem uma subidona enorme. Irmãos, pensa num camarada que andou e que subiu muito. E andamos, e andamos, e andamos, e andamos. E não chegava a lugar nenhum. E ele falou assim: tem um atalho por aqui. Toda vez que alguém falar para você tem um atalho, não entre. Nós entramos no atalho, aí ferrou mais ainda. E eu falei: Anderson, e agora? Ele falou: agora a gente vai orar, porque eu estou perdido. Aí vamos orar. Oramos, caminhamos, chegamos numa fazenda lá. Primeira coisa que eu pedi para a dona que nos atendeu é que ela me desse um prato de comida, porque eu estava com fome, já era hora do almoço. Ela deu um prato de comida para a gente. E a segunda coisa é: onde é que a gente chega na fazenda do doutor fulano de tal, que era o lugar onde a gente ia fazer o acampamento da igreja. Ela falou: nossa, vocês erraram. Lá naquela bifurcação que vocês estão me contando, vocês tinham que ter entrado à esquerda. Irmão, pensa. A gente tinha caminhado 2, 3 horas para chegar onde a gente estava. Tinha que voltar aquilo tudo e depois começar de novo. Como é ruim se perder. Então, quando você sabe que perder é não saber onde colocar o próximo passo, é não saber para onde ir,
é não saber se você está em segurança, é não saber onde é que você vai descansar, se você vai voltar para os que você ama, se você vai ser alcançado por eles, é você não se localizar na existência. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, que adianta o homem ser viciado em sexo, ele é gostoso, ela é gostosa, e ela é bonita, ele é bonito, é bonito, mas isso não satisfaz, porque depois de um precisa ter outro, e depois do outro tem que ter outro ou outra. O que adianta ter dinheiro e você comprar um carro, 2 carros, 10 carros, porque você é cego, porque você está nu, porque você está doente? Isso é estar perdido, e Jesus diz então, que adianta o homem se viciar nesse mundo, mas se perder enquanto alma, não saber para onde ele tem que ir. Tem nada pior do que a gente acordar numa segunda-feira e não saber para onde a gente vai. Tem nada pior. Melhor coisa do mundo. Chegou a segunda-feira, você diz: eu tenho que ir trabalhar. Você levanta e diz: hoje eu tenho que levantar a parede, hoje eu tenho que varrer a casa, hoje eu tenho uma entrevista, hoje eu tenho. Não tem nada melhor do que você chegar em casa e saber que você vai fazer alguma coisa, se dirigir para alguma coisa. O que adianta estar na existência apenas consumindo e sendo consumido num processo simbiótico? Sabe para que nós estamos nesse mundo? Primeiro, para nos conhecermos através das experiências que o corpo nos oferece. Nós lemos um outro texto de um homem que era um empresário, que derrubou seus celeiros, que construiu outros, teve uma superprodução, e disse: agora, você é alma que está viciada, come, bebe e dorme, goza a vida, aproveita. Você tem bens para muitos anos. Mas ele não sabia que a alma dele estava sendo chamada naquele dia, e que ele deveria ter chegado a um determinado ponto, que ele deveria chegar no ponto de encontro, e ele não estava no ponto de encontro, ele não estava pronto para o próximo passo. Sabe para que nós precisamos nos reconhecer no corpo? Para que nós possamos nos entregar. Você só pode dar o que você tem. Nós lemos que Jesus disse: quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Hoje Kênia, na escola dominical, me perguntou uma coisa interessante. Ela disse: pastor, então a gente tem que lutar contra a gente? Já pensei assim. Hoje não interpreto mais Gálatas capítulo 5, dizendo que existe uma luta entre a carne e o espírito, e que eu tenho que negar a carne. Não, tudo que eu nego eu dou mais força. Você quer tornar alguma coisa agradável para alguém? Negue essa coisa a esse alguém. Negue. Você já teve a experiência de querer namorar uma menina ou um menino e essa pessoa diz não para você? Aí você vai atrás, você quer, você sofre, você chora, porque te deu um não. Quando você nega alguma coisa, essa coisa ganha uma força. Uma força. Quando a Bíblia diz em Gálatas para nós que a carne é onde eu estou enquanto alma, me oferecendo todas as sensações viciantes, e o Espírito dizendo: eu sou o ponto de encontro. Você precisa evoluir. Você precisa entender que a experiência da carne te faz saber quem você é, e você dizer: mas eu sei também que ela não pode me satisfazer, porque nada nesse mundo me satisfaz. O amor de um homem não satisfaz a gente, nem de 10, nem de 1000. O dinheiro não satisfaz a gente, a comida não satisfaz. Você come agora, fica satisfeito, daqui 2 horas, 3 horas você está com fome de novo. Então você precisa entender que você aceita quem você é, aceita os seus apetites, os reconhece, como quem chega para um médico e o médico diz: o que você tem? Se você disser para o médico: o senhor descobre, o senhor é especialista, eu não vou falar nada, o médico vai dizer: você está me fazendo perder tempo, vai embora. Se você pegou uma doença venérea, por exemplo, numa brincadeira dessas aí do mundo, você contraiu uma gonorreia, mas você fica com vergonha, porque o médico vai virar para você e vai falar assim: me mostra.
E você vai ficar com aquela coisa, né? Aí o que te trouxe aqui? Você fala, eu estou com dorzinha de garganta. O médico vai dizer, olha, garganta, vou te passar aqui um remedinho, um xaropinho, mas a gonorreia vai continuar. Você tem que chegar e dizer, doutor, o que eu tenho é isso, então deixa eu ver. E você mostra, e o médico diz para você, a coisa está feia. Vamos fazer um tratamento prolongado, vai ser doloroso, talvez a gente tenha que extrair alguma coisa, talvez. Mas você tem que se mostrar. Então eu preciso aceitar quem eu sou, eu preciso conhecer os meus apetites, eu preciso não negar a mim mesmo quem eu sou, mas assumir quem eu sou. E reconhecendo que isso não pode satisfazer a minha alma, porque não pode mesmo. Então, de bom grado, eu faço uma escolha. Eu escolho Deus. Comunidade de Nilópolis tinha uns anos atrás uma música dizendo, eu quero é Deus. Você se lembra dessa música? Eu quero Deus. É quando você olha e diz assim, sim, tudo isso da carne me atrai muito, mas sabe de uma coisa? Eu não quero mais isso. Eu sou melhor do que isso. Eu não vou negar que isso mexe comigo. Não vou negar que eu tenho memórias sensoriais de muito prazer com isso. Mas eu sei do vazio e da dor e da angústia que vem depois disso. Eu não quero mais isso. E aí você chega e diz, Deus, eu sou isso. Mas esse isso quer muito, Senhor. E aí a graça de Deus, o favor imerecido. Deus olha para você e diz, que bom que você ouviu a voz do meu Espírito que ministrou o seu coração. E com um gesto da sua vontade, você está se entregando a mim. Eu já te conhecia. Quem não te conhecia era você mesmo. Eu já sabia tudo de você. Eu nunca deixei de saber quem é você, mas eu te amei assim, mas eu não podia te pegar obrigando você a vir, você tinha que desejar se entregar a mim. Não adianta forçar alguém a te amar, é preciso que o amor dessa pessoa flua de bem querer para você. Adianta você raptar o pai da moça e dizer, se você não me amar, eu mato seu pai. Irmão, não vai funcionar. É preciso que essa pessoa queira te amar. Deus é nosso Pai amoroso. Deus é nossa mãe amorosa. A gente não está acostumado a ouvir que Deus é nossa mãe amorosa. A gente acha que Deus é só pai. Por causa de um judaísmo, de um cristianismo que chama Deus de pai. Mas Deus não tem sexo. Deus diz, ainda que a mãe pudesse esquecer do filho que ela amamenta. Gabi, você conseguiria esquecer a sua filha? Você está amamentando? Você consegue esquecer dela? Dá para ficar assistindo televisão, novela da Globo e dizer, tem 2 dias que eu não dou de mamar para ela? Tem? Pois o Senhor Deus diz, ainda que a mãe esquecesse da filha que amamenta nela, eu, como sua mãe, jamais me esqueceria de você, mas eu daria o mamar que você precisa. Irmão, isso é maravilhoso. É Deus dizendo que Ele te conhece. Sabe por que muitas vezes o homem fracassa? Porque ele quer vencer a natureza dele, ele não consegue vencer a natureza dele. Ele precisa aceitar a natureza dele. E aceitando a natureza dele, aí ele se torna dono dela. E aí, como dono dela, ele chega para Deus e diz, Senhor, agora eu te entrego. Eu sou exatamente isso. E aí Deus diz, agora eu posso te receber. E Ele opera em você uma metamorfose, que está no grego como metanoia, transformação da mente. Ele tira sua mente antiga e Ele põe uma mente nova. Ele tira um coração de pedra e põe um coração de carne. Ele tira uma vida de sujeira e te coloca numa vida de santidade. E aí, você pode dizer como Paulo, no momento que Deus te chamar, combati o bom combate contra mim mesmo.
Venci porque eu me aceitei. Eu não me neguei. Eu nunca disse que aquela parte de mim não existe. Ela existe, ela está aqui. Eu continuo homem raivoso, eu continuo homem avarento, eu continuo homem lascivo. Só que eu me reconheço agora sim e não dou mais força para isso. Quando isso surge, eu coloco os meus olhos no Senhor, que é o meu alvo. Olhando para o alvo da minha suprema vocação, eu olho para o Senhor. Eu entro na presença dele, eu não tiro os olhos do Senhor. Se cumpre na minha vida o Salmo 123, como os olhos dos servos estão postos nos seus senhores, e como os olhos das servas estão postas nas mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos estão postos em ti, ó Deus, até que tu tenhas misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu não olho mais para mim lutando, dizendo não, eu olho para Deus e digo sim, Senhor. E aí é um derramamento do poder de Deus. E aí eu me torno um testemunho, porque aqueles que me conheceram antes vão dizer assim: verdadeiramente, Deus operou uma mudança em você, porque você agora tem controle de você mesmo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Fora depressão, fora avareza, fora prostituição, fora o adultério, fora todos os pecados que vêm do pecado. E sim, a santidade de um Espírito que habita em nós, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.